Certamente você já se perguntou ou fez essa pergunta a alguém. O que acontece com as dívidas após a morte de uma pessoa? Os herdeiros precisam pagar a herança quando há dívida? Quem responde todas essas perguntas é a advogada Lorena Moreira. Nós falamos com a advogada Lorena Moreira. Ela explicou sobre no caso de um falecido deixar dívida. Esta dívida, ela extingue com o falecimento desta pessoa? Depende. Aquela história de que morto não paga a dívida, ela é parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa, né? Depende do tipo da dívida, né? Isso porque tem direitos personalíssimos, que são aqueles, exemplo, o nome, a imagem, o direito de receber alimentos, assim como a obrigação de prestar alimentos, ela se extingue com a morte da própria pessoa, porque só por ela podem ser exercidos. Há outras obrigações, no entanto, que elas são transmissíveis, né? Algumas obrigações patrimoniais, e elas devem ser suportadas pelos herdeiros, os sucessores, né? Nos limites da herança. Isso porque a herança ela não é composta apenas pelo ativo, ela é composta também, além pelos bens, né, e pelas dívidas do decujus. Por isso que elas têm que ser tragas ao inventário, têm que ser relacionadas no inventário. E, assim, inclusive, uma das finalidades do inventário justamente é essa. Primeiro, satisfazer as obrigações do decújo, ou seja, pagar os débitos dele, e o que sobrar, e se sobrar, na verdade, que será dividido, partilhado aí entre os herdeiros. Então, primeiro, deve-se responder, pagar as dívidas com os bens da herança. Doutora, no caso, se o falecido deixar uma dívida superior aos seus bens, nesse caso, ela pode ser cobrada dos herdeiros? Não, nossa lei civil ela é bem precisa ao dispor que os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da sua herança. Ou seja, nem ele, nem os seus bens particulares são obrigados são responsáveis pelo pagamento da dívida do decujus. Tanto as surgidas, né, antes do seu falecimento, né, feitas por ele, como em decorrência do falecimento, como despesas com tratamento médico ou com o luto da família, enfim. As dívidas do falecido elas são suportadas até o limite da herança, não adentrando ao patrimônio pessoal dos herdeiros e nem os herdeiros têm obrigação de responder por elas. Ou seja, depois de esgotados os bens do espólio, os credores não podem vir contra os herdeiros querendo que eles pagam a dívida do pai, por exemplo. Não pode. Olha, se depois do inventário feito da família, no caso do falecido aí, o inventário foi feito, aparecer uma dívida, essa dívida ela pode ser cobrada? Sim, na verdade ela pode ser cobrada. Se depois de ultimado o inventário e feita a partilha entre os herdeiros, sobrevier alguma dívida ainda, ela pode ser cobrada diretamente dos herdeiros, que têm o dever de responder por ela solidariamente, ou seja, todos eles em conjunto, um deles ou quaisquer deles, na respectiva proporção dos quinhões que receberem. Doutora, qual é o processo que o credor deve passar para cobrar uma dívida da família de um falecido? Há pelo menos duas formas de se cobrar uma dívida do espólio, né? Ele pode tanto promover a ação nas vias ordinárias, por meio de uma ação de cobrança ou um processo de execução, ou pode habilitar o seu crédito no processo de inventário. Nesse caso, se ele optar, por exemplo, por habilitar o seu crédito no processo de inventário, se a dívida for líquida e certa, e os herdeiros eles reconhecerem a dívida, o juiz mandará que se separe bens do espólio, do acervo patrimonial, para pagar o crédito desse credor. Se o juiz, entretanto, indeferir o pedido desse credor de habilitação do crédito, né, no inventário, nada obsta que ele formule uma ação nas vias ordinárias, uma ação de cobrança, por exemplo, né, e faça um pedido concomitantemente de cautelar na ação de inventário, né? Para quê? Para que o juiz separe bens desse espólio para o futuro pagamento do crédito dele, sendo que ele deverá promover ao pedido principal, que é a habilitação do crédito, no prazo de até 30 dias, sob pena de ineficácia desse direito. Então, tanto ele pode promover a habilitação do seu crédito na ação de inventário, como pode entrar nas vias ordinárias, né, promovendo a ação de execução ou uma ação de cobrança, a fim de requerer o pagamento do crédito contra o espólio, né.